E às vezes não é muito fácil para a gente conseguir comprar, né, absorvente. Então, assim, região da Grande São Pedro aqui, gente que não tinha dinheiro para comprar uma pasta de dente? A falta de acesso à saúde e até itens básicos de higiene nas comunidades expõe um quadro preocupante, uma ferida aberta no dia a dia da população. Com um diagnóstico que aponta para uma realidade desafiadora, quem vive em regiões periféricas ainda sofre por falta de assistência adequada, inclusive sem dinheiro para comprar o básico do básico em questão de saúde e de dignidade. É grave de fato. Para você ter uma ideia, uma pesquisa realizada pela ONG Oncoguia, que atende pacientes com câncer, revelou a dificuldade do acesso à saúde nas favelas. Segundo o levantamento, 69% das pessoas enfrentam desafios para acessar instituições de saúde no Brasil. 82% apontam demora para realizar exames. Das pessoas que responderam ao questionário, 81% são pessoas negras. 8 em cada 10 pertencem às classes sociais D e E. 91% não têm ensino superior. E 82% dependem exclusivamente do SUS, o Sistema Único de Saúde. A saúde pública no Brasil é um direito de todos e dever do Estado, como diz a Constituição, mas ainda padece do gargalo da desigualdade. Pois quando falamos de comunidades mais pobres ou mais afastadas dos centros urbanos, esse problema se torna ainda maior. Eu sou Enzo Teixeira. E eu, Breno Alexandre. E este é o 4º episódio da 3ª temporada do Papo Residência, que neste ano traz para você o tema A Força das Comunidades. E por aqui hoje vamos falar sobre saúde. Sobre a falta de acesso a itens básicos de higiene, como escovas de dente e absorventes, sobre a dificuldade de acesso a médicos especialistas. Mas também vamos falar sobre como os moradores se organizam para enfrentar esses problemas, mostrando que a força das comunidades se faz muito presente nessas regiões. Papo Residência, o podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta, apresenta a 3ª temporada. Nesta edição, o tema é A Força das Comunidades. Homens, mulheres e crianças de diferentes locais encaram dificuldades para ter acesso aos serviços de saúde e atendimento de qualidade. Você escutou agora há pouco trechos de histórias de pessoas que precisaram de ajudas de projetos e organizações para terem itens essenciais no dia a dia, como produtos de higiene básica. Essa realidade é mais comum do que se imagina. Ações de ONGs e projetos ainda são responsáveis por levar informações e cuidados para as pessoas que muitas vezes não sabem a quem recorrer. Isso abrange uma parcela grande da população. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva afirma que apenas 20% das mulheres se sentiram bem informadas sobre o que acontecia com seus corpos durante a primeira menstruação, por exemplo. Pois é, esse é um assunto que gera constrangimento, né? Essa mesma pesquisa aponta que 1 em cada 4 mulheres já sofreu constrangimento ou humilhação simplesmente por estar menstruada. E olha, essa proporção é maior entre mulheres com menor renda, menos escolarizadas e com fluxo menstrual intenso. Agora imagina não ter acesso ao absorvente e aos produtos usados para passar por esse período que exige alguns cuidados, né? Já passei por situações de ter que colocar um pano para ter que segurar até conseguir com alguém emprestado. Essa é a voz de uma dona de casa de baixa renda que preferiu não ter seu nome divulgado. Por aqui, vamos chamá-la pelo nome fictício de Marta. O problema que a Marta enfrenta ainda acontece muito em comunidades mais pobres. De acordo com a pesquisa do Instituto Locomotiva, 77% das mulheres já usaram outros itens no lugar de produtos de higiene menstrual durante esse período. O papel higiênico é o substituto mais comum, mas essa substituição é feita por diferentes razões. Para as mulheres mais ricas ou menos pobres, a troca ocorre quase exclusivamente por esquecimento, enquanto entre as mais pobres, a falta de recursos tem grande peso. 1 em cada 3 mulheres já fez a substituição do absorvente por não ter dinheiro para comprar o produto. Entre mulheres de baixa renda, esse número chega a mais da metade, a 55%. Esses dados realmente impressionam. Agora imagina não poder sair de casa porque não tem o material de higiene adequado e correr riscos de constrangimento no meio da rua. Isso acontece muito, pode acreditar.
Só no Brasil, a estimativa é que pelo menos 2.900.000 estudantes do ensino fundamental, médio ou superior já faltaram à escola ou à faculdade por não terem como comprar produtos de higiene menstrual. Dessas, mais de 2.400.000 já faltaram mais de uma vez. A Marta, a mulher que você ouviu no início deste episódio, vive com a filha no bairro Novo Horizonte, na Serra. Apesar da situação difícil, a filha nunca perdeu um dia de aula, mas precisou contar com o apoio da escola nos dias mais difíceis. Pegou isso pra escola e aconteceu o fato de descer, né? Aí na escola os pedagogos que tem lá arrumar o absorvente para ela. Que hoje a escola também doa, né? Marta é atendida pelo projeto Mães Também Menstruam, criado pela CUFA-ES, a Central Única das Favelas no Espírito Santo. A ONG atende mulheres que não conseguem ter acesso ao material de higiene básica. A campanha da CUFA foi lançada em 2021 como uma ação do Dia das Mães, mas se tornou um programa permanente de distribuição de absorventes depois que os voluntários perceberam a diferença que estavam fazendo. Conversamos com Rosana Lima, coordenadora do Núcleo Mais Ela, responsável pelo projeto. Rosana destaca que, devido à alta demanda, a iniciativa passou a atender não só mães, mas também adolescentes e outras mulheres que precisam do material. Focando aqui no absorvente, mas às vezes a mulher de favela ela não tem água para fazer sua higiene pessoal. Às vezes ela não tem um sabonete. São coisas básicas, mas que elas não têm acesso. E que para as pessoas que moram no asfalto é comum, mas para quem mora na favela não é. E são milhares de pessoas que são atingidas com essa pobreza menstrual. E a gente não tem uma política que favoreça essas pessoas terem acesso, porque esses produtos de higiene, eles são taxados como perfumaria. E a perfumaria fica muito alta. O valor disso é alto. Se eles taxassem como material de higiene básica, né, seria mais fácil para as pessoas terem acesso. Além do absorvente, outros itens básicos são necessários. Um levantamento divulgado em maio de 2023 pelo Data Favela, também vinculado ao Instituto Locomotiva, aponta que 68% dos moradores de favelas brasileiras não possuem acesso adequado a equipamentos e instituições de saúde. E não é só o acesso aos hospitais, estamos falando de higiene básica, como produtos para escovar os dentes. Agora olha isso, Breno. Uma pesquisa do Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais indica que 3 a cada 10 pessoas negras no Brasil nunca haviam ido ao dentista ou não se consultavam com o profissional há mais de 3 anos. Esses dados são indícios que a pandemia da Covid-19 agravou a situação e acabou acentuando as desigualdades sociais e raciais. Durante esse período, um outro projeto realizado pela CUFA distribuiu gratuitamente kits de higiene bucal, com escova, pasta e fio dental, como lembra o coordenador de ações da CUFA no Espírito Santo, Saulo Ribeiro. A gente, às vezes, tem noção de que tão próximo da gente, Vitória, que é uma cidade, né, uma capital tão importante e tão pequena, tão próximo da gente, uma região de Santo Antônio, São Pedro, Anhanguetá, Grande Vitória, Bela Vista, tinha gente que não tinha condição de comprar uma pasta de dente. A situação é grave, né? Durante a pandemia, né? Então, quando a pessoa recebia uma cesta básica e ali de bônus, né? Ela via que tinha uma pasta de dente, tinha um kit, tinha 2 escovas. Poxa, aquilo ali engrandecia muito, né? Então, assim, as pessoas agradeciam demais e sentiam essa importância, que é uma necessidade básica, né? Uma necessidade básica ali que muita gente não tem essa realidade. Então, assim, o básico é luxo para muitas pessoas, principalmente na favela, né? Por falta de assistência, por falta de políticas públicas de maior acesso à saúde bucal, à higiene bucal, etc, etc, etc. Breno, a gente viu no primeiro episódio que a definição de comunidade é muito abrangente e não se limita só a bairros. Tem a ver com identidade regional também. Por isso, a gente fala um pouco agora sobre a saúde nas comunidades rurais. Moradores das áreas mais afastadas dos centros urbanos também precisam driblar algumas barreiras. Aqui no Espírito Santo, desde 1987, um projeto oferece assistência, tratamento e até cirurgias em forma de mutirões. Tudo gratuito. O público-alvo são trabalhadores da zona rural que sofrem com o câncer de pele, o mais comum entre a população brasileira.
Mais de 3.000 pessoas, a maioria pomeranas, que trabalham nas lavouras na região serrana aqui do estado, são atendidas por ano. Hoje o projeto é liderado pela professora Patrícia Lira, da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. E foi criado porque eles começaram a perceber que essas pessoas, quando chegavam no ambulatório do Hospital das Clínicas, já chegavam com lesões muito graves e muitas vezes fora de tratamento, por conta do difícil acesso aos profissionais especializados. Então, já que eles tinham dificuldade de acesso a gente, eles decidiram então que nós iríamos até eles. E assim funciona até hoje. Então, hoje, na sexta-feira, eu saio com os alunos, 42 alunos, médicos dermatologistas, cirurgiões plásticos, e a gente sai na sexta, chega lá na sexta-noite, passamos sábado o dia inteiro diagnosticando e tratando clinicamente e cirurgicamente o câncer de pele. E no domingo, até meio-dia, a gente monta toda uma estrutura de ambulatório e centro cirúrgico no local. A gente vai ouvir agora a história do Joab Correia, de apenas 26 anos. O jovem é um dos atendidos pelo projeto. Foi por meio dos mutirões que ele descobriu que estava com câncer de pele, já em fase de metástase. Pelo estágio avançado da doença, a ação precisou ser rápida. Na verdade, foi um caroço que saiu de surgir na minha cabeça, um carocinho pequeno. Eu machuquei ele com um boné e aí esse caroço caiu. E dali pra frente foi só evoluindo, né? Foi crescendo. E aí me ajuda minha família aqui, meus tios, meus pais, meu irmão. E aí eu peguei e fui no médico. Tipo assim, médico no hospital, aí me encaminhou para outro médico. E esse médico me encaminhou para essa, no caso, aquela equipe, né, médica que ia vir em Itaguaçu. E aí eu peguei e fui. Cheguei lá, fizeram a primeira cirurgia, tiraram o caroço, mandaram para biópsia. E foi, assim, a biópsia foi muito rápida, né? Em 2 dias já estava com o resultado na mão. Hoje o Joab está curado, mas continua fazendo o acompanhamento de 6 em 6 meses. Mesmo tendo passado pela parte mais difícil, nem tudo são flores. É difícil, a gente mora no interior, né, aqui em Itaguaçu. É difícil até a condição da gente ir, mas a gente esforça o máximo para ir. Pois é, o projeto de atendimento às comunidades pomeranas aqui do Espírito Santo é feito com o apoio das igrejas católica e luterana. São elas as responsáveis por fazer a divulgação do serviço. Aliás, a fé é muito importante, principalmente em pequenas comunidades. Muitas pessoas buscam esse caminho quando estão passando por momentos difíceis. Onde o atendimento de saúde não chega ou chega de forma precária, a saída é se benzer. Isso não é apenas força de expressão, não. Quem nunca ouviu falar das benzedeiras? Mulheres que eram e ainda são referências nas comunidades para tratar aqueles casos que parecem não ter solução. Aos 77 anos, Luzia das Chagas continua a interceder por quem precisa. Dona Luzia é benzedeira e nasceu na comunidade rural de Santo Hilário, em Linhares. Ela aprendeu as rezas quando tinha 29 anos com a mãe, mas um caso em específico fez com que ela quisesse continuar a atender as pessoas. Eu tive uma prima e ela estava muito, muito doente. E ela ficou em cima da cama 8 dias. Aí levaram para o médico. Não, naquele tempo ainda levava para a farmácia, eu era bem mais nova. Levaram para a farmácia e aí me procuraram para mim rezar. Claro que eu sabia rezar, me procuraram. E eu rezei e dei 2 chás, 2 banhos dessa menina. Ela estava muito mal. Aí a mãe já chorava porque todo mundo falava que ela não ia existir. Tinha muita febre, dor de cabeça. E graças a Deus, daí 3 dias a menina estava de pé andando para todo lado. E eu agradeci muito a Deus e isso ficou marcado na minha vida. A religião nas comunidades exerce um papel importante por várias razões, incluindo fornecer orientação moral, promover coesão social, moldar identidades culturais, oferecer apoio emocional, dar um senso de propósito, promover a educação e a caridade. Mas ela não resolve tudo, né, Enzo? É isso aí, Breno. Infelizmente, falta muito a ser feito. O Saulo, da CUFA, reforça. Para ganhar essa batalha, ainda tem muito chão pela frente. A galera fala muito que a favela venceu. A favela não venceu. E isso pode chocar, né? Mas a favela não venceu.
quem venceu foram alguns favelados que venceram. Então, assim, para a favela vencer é um trabalho de conjunto, né? No próximo episódio, o último dessa temporada, nossas colegas Deise Silva e Leiriane Santana vão falar sobre o futuro. O que a comunidade e seus jovens esperam para um amanhã melhor? Não deixe de conferir. O Papo Residência é uma realização do curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, que tem a coordenação de Eduardo Facchetti e edição de Andréa Pegoretti. A sonoplastia deste episódio foi feita por Davidson Borges. Até mais. Tchau, tchau. Papo Residência é o podcast do curso de Residência em Jornalismo na Rede Gazeta. Tema da temporada: A Força das Comunidades. Patrocínio Ambiental Serra, ArcelorMittal, Cezan, Eco 101, Suzano e Vale.